Olá, começando mais o Hiperbusiness, o seu programa de economia e negócios na programação da Hiperfilmes dentro do canal Net Cidade. Hoje vamos falar de meio ambiente e com uma abordagem diferente. Como o empresariado lida com as questões municipais relacionadas aos licenciamentos e às políticas voltadas ao meio ambiente. Para falar deste assunto, estamos recebendo a secretária municipal do Meio Ambiente, a advogada Mariel Silvestre. Mariel, obrigado pela presença aqui no Hiperbusiness. E é uma questão um pouco polêmica, não é, Mariel? Porque, afinal de contas, no centro disso tudo está aquilo que chamamos de desenvolvimento sustentável. Conciliar desenvolvimento com interesse social e preservação do meio ambiente. E aí, como é que fica o papel da Mariel e da Secretaria nessa história? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder estar debatendo um tema que envolve a questão econômica, ambiental e social, que é o desenvolvimento sustentável, a gestão dos recursos naturais aqui para o município de Ribeirão Preto. Não vou dizer que seja polêmico, mas eu vou falar que, ao meu ver, é o maior desafio da sociedade atual. Conciliar o aspecto econômico, o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a preservação ambiental. Para isso, a legislação toda e o executivo vem se estruturando no sentido de criar mecanismos de preservação, mecanismos preventivos para as atividades industriais, comerciais e de monitoramento e controle. Um desses mecanismos, um desses equipamentos, vamos dizer assim, práticos, é o licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental, ele segue uma série de legislações que tem o âmbito municipal, o âmbito estadual, o âmbito federal. Existe um código florestal que está em debate, né? Existe um tema polêmico também que se chama reserva legal, que se aplica muito, principalmente nessa questão do boom imobiliário, tem tudo a ver com a reserva legal, né? Agora, o licenciamento enquanto ferramenta, ele é complexo? Ele leva a critérios, porque o licenciamento ele se antecipa a uma atividade. Então, antes de você empreender, você tem que estruturar, fazer uma gestão da tua atividade, levantar vários critérios, vários estudos e análises preventivas para daí então você poder receber. Ele se divide em 3 fases. Licença prévia, licença de instalação e a licença de operação. Então, e ele é um ato vinculado. Uma licença depende da outra e uma licença demanda a outra, né? Então, o porquê que muitas vezes fala-se que é complexo e que, ao meu ver, não é? Mas porque o empresário é obrigado a se planejar de forma prévia, de forma preventiva, não só no aspecto ambiental, mas também no aspecto social e no aspecto econômico. O licenciamento ambiental, se nós pegarmos o conceito de impacto ao meio ambiente, porque qual a postura do licenciamento ambiental? Se antecipar os possíveis impactos ambientais que aquela atividade vai ocasionar, seja um parcelamento de solo ou seja uma atividade industrial, né? Que depende de monitoramento. Então, com essa antecipação, o empresário vai se planejar, se programar, não só levanta os possíveis impactos de maneira prévia, mas como o empresário é obrigado, e aí entra a complexidade, talvez seja o sentido de complexidade da história? Ele vai ter que apresentar as medidas mitigadoras e até eliminar aqueles impactos, com uma perspectiva de até eliminar alguns impactos. Mitigadoras que você diz, o que seria, para ficar mais claro, Mariel? Por exemplo, se tem um problema detectado previamente aqui, seria o que ele vai fazer para anular esse problema? Isso. Ou para minimizar, ou para compensar? Isso aí. Alguns impactos, eles podem, devido a um planejamento adequado, eles podem ser eliminados. Outros impactos que não há como deixar de acontecer, eles devem ser diminuídos, onde a gente fala mitigados, né? E se a gente estiver falando de uma atividade que já causou algum tipo de passivo, ele deverá ser recuperado, né? Ou compensado, digamos assim. Em alguns casos, deverá ocorrer a compensação. Por exemplo, se desmatou tal área que refloreste outra ali equivalente. Isso. É mais ou menos isso. Proporcional ao dano gerado. Isso. É isso. Agora, toda atividade
A própria existência do homem existe, como já gera um atividade impacto. já é um impacto. Mínimo que seja, Então, já gera um impacto. Então é aí que nós deixamos claro que o licenciamento nada mais é do que fazer todos os estudos, todas as análises. O empresário tem que estar muito bem orientado, com uma equipe técnica multidisciplinar. E aí talvez entre também esse termo complexidade, porque é multidisciplinar. Ele vai ter que ter, para cada tipo de atividade, há um caráter diferente. Então, os processos de licenciamento ambiental, eles se diferem para ramos de atividade, né, com as características de cada atividade. E ele é tanto para quem analisa o processo, no caso nós do Executivo, quanto para quem vai apresentar o projeto de licenciamento, o empreendedor, ambos os lados têm que ter uma equipe multidisciplinar, muito bem estruturada, para poder tramitar adequadamente esse processo de licenciamento. Mariel, vamos para o nosso primeiro intervalo. O Hiperbusiness volta em instantes. Estamos de volta com o Hiperbusiness e continuamos a nossa entrevista com a secretária municipal do Meio Ambiente de Ribeirão Preto, a advogada Mariel Silvestre. Mariel, advogada e especializada nessa área ambiental, né? Eu sou gestora ambiental. É por acaso. Pela Unicamp. E mestre em Política e Administração dos Recursos Naturais pelo IGE da Unicamp. Então... Por que você se apaixonou por essa área, afinal? Não é pelo sobrenome, não, né? Silvestre, né? Predestinada. É verdade. Resuma ela pra gente. Não, mas eu já trabalhava com a questão ambiental, mas com certificação, a ISO 14000, né? Certo. Que é um selo de qualidade ambiental, que leva em consideração a responsabilidade socioambiental. Mas isso em 1997. Então, nós já trabalhávamos com isso. Em 99, eu fiz uma pós-graduação na Escola Superior do Ministério Público em Direitos Difusos e Coletivos, com ênfase em ambiental, em direito ambiental, e em 2000, gestão ambiental. Então, desde 97, até um pouco antes, a gente já trabalha com a questão ambiental, focada no meio empresarial e política pública, porque na época, como algumas empresas, né, no Brasil já estavam com esse olhar, e a gestão ambiental, o selo ISO 14000, ele remete uma empresa proativa, né? Então, nós estamos falando de licenciamento ambiental. Aquilo que é obrigatório à empresa, é um trâmite que toda a empresa vai ter que passar. Agora, quando nós falamos de um selo de responsabilidade socioambiental, a empresa que quer implantar um sistema de gestão ambiental é algo mais. Então, há uma proatividade. Então, com isso, você acaba trabalhando... O licenciamento é obrigação, né, Mariel? É obrigação. É obrigação. A empresa que busca o selo de qualidade, ela também é uma obrigação da empresa ser ambientalmente responsável e eficaz. Mas em virtude de tantas outras que sequer se preocupam com isso, acaba se tornando um plus, um diferencial para empresas. Né? Que em Ribeirão Preto eu me lembro da Base Química, que tem o selo ISO 14000, é a que me vem à cabeça nesse momento. Mas eu te perguntei isso também, até para pontuar aqui para o nosso telespectador, o quanto a Mariel é especializada e é conhecedora da legislação, e aí vem a próxima pergunta. Você acredita que a legislação atual, em todos os níveis, tá, Mariel? Municipal, estadual, federal, o que está na Constituição, aí falamos Código Florestal, a Lei de Reserva Legal, por exemplo, as leis que prevêem os crimes ambientais. Você acha que esse conjunto jurídico que rege as questões do meio ambiente é eficiente? É uma lei que vem sendo cumprida efetivamente? Está gerando o resultado que se espera ou não? O que eu sinto é que a sociedade ela evolui e a legislação tem que acompanhar essa evolução.
A questão ambiental ela é dinâmica, porque ela tem uma base que é a questão das novas tecnologias. Então, a legislação ambiental ela tem que ser tão dinâmica quanto a evolução da sociedade. Ela tem que acompanhar a questão científica e a evolução científica e social. Aqui no Brasil, não há muito, hoje o que a sociedade está cobrando é justamente esse acompanhamento da lei quanto ao aspecto social e científico e até mesmo econômico. Nós estamos vendo o boom econômico. Só para se ter uma ideia, Ribeirão Preto, vou mudar um pouquinho de assunto, mas a gente volta a resposta. Conversa um assunto com o outro. Isso, Mas que é importante registrar, o município de Ribeirão Preto foi o primeiro município no estado de São Paulo a firmar o convênio com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e com a CETESB, que é o órgão licenciador ambiental estadual, de municipalizar o licenciamento ambiental. Então, ele saiu à frente, o município de Ribeirão Preto, a partir do momento que ele fala, olha, eu assumo a minha responsabilidade no licenciamento municipal daquelas atividades com impacto local. Isso é previsão constitucional. Isso está na Política Nacional de Meio Ambiente, a descentralização dos processos ambientais. Só que pouquíssimos municípios, vou além, no Brasil, assumem a sua atribuição, a sua responsabilidade, e no sentido de tramitar um processo de licenciamento ambiental. Porque não querem, por falta de vontade ou por falta de estrutura, Mariana? Eu acredito que sejam as três coisas juntas. A somatória desses fatores, às vezes até mesmo por falta de visão. Pequenos municípios, até entendemos, né? Mas municípios de médio e grande porte é função. E depende muito também da capacidade do gestor, do gestor público, né? Claro. Aí não estamos aqui fazendo uma crítica ao eleitor, a democracia está aí para ser vivida e exercida. Mas nós temos casos, e sabemos disso, não vamos enganar ninguém aqui, de pessoas que são eleitas sem a mínima capacidade de ocupar o cargo para o qual foi eleita. E às vezes acontece de gestores assumirem prefeituras ou secretarias e não terem essa visão, até por falta de formação, de bagagem, realmente de qualificação mesmo, de não conhecerem mesmo e nunca terem tido contato com a legislação. Mas continua o seu raciocínio. Mas a atual administração tem se empenhado muito em dar essa estrutura para o licenciamento ambiental. Então, só para se ter uma ideia. Quando o Ribeirão Preto assumiu o licenciamento ambiental, naquele ano, no ano seguinte, nós tivemos 784 processos, seja de licenciamento, de certidão de atividade ambiental, de extração, processos administrativos para licenciamento ou autorizações tramitando na Secretaria de Meio Ambiente. No ano de 2010, nós tivemos 3.900 processos tramitando na Secretaria de Meio Ambiente de Ribeirão Preto. Por conta desse convênio, por conta de Ribeirão Preto falar assim, sou uma cidade, um município que assume as minhas responsabilidades no que tange a questão ambiental. Estou estruturando. Diante disso, por uma determinação da prefeita e da pasta, quando eu assumi a pasta, nós estamos reestruturando ou estruturando a Secretaria de Meio Ambiente. E há quanto tempo você está na pasta? Eu estou na pasta há 7 meses. 7 meses. Nós, nesse meio tempo, já adquirimos novos veículos, computadores, estamos reivindicando maior quantidade de técnicos, né? Técnicos que faziam 6 horas de trabalho, hoje eles estão cumprindo 8, técnico de 4 horas está fazendo 8, então houve um aumento no horário de trabalho. De capacidade de atendimento e produtividade, isso, de análise, né? De análise. Para dar vazão aos pedidos. Isso, porque você tem um prazo. Aumentou a demanda. O processo de licenciamento ambiental também é importante. Tem um prazo para que o empresário apresente as informações e nós, do Executivo, temos prazo para dar continuidade ao processo. Então, todo o trâmite processual é todo pautado em prazos. Então, nós temos que cumprir esse prazo. E por Ribeirão Preto ter sido a primeira cidade, hoje o estado de São Paulo todo, eu fui na posse do atual presidente da CETESB, né? Que é de Ribeirão Preto, o Cano, né? O engenheiro Otávio Cano. E na despedida do presidente Fiz muitas anterior... entrevistas com o Otávio Cano.